cores valorizando a sua proporção. Esse é o tema da sua live, tá? Então vamos entrar um pouquinho no assunto, a gente vai decorrer um pouco sobre a história, tá? Primeiro eu quero que vocês entendam o que são as proporções corporais, o que são as proporções utilizadas dentro da consultoria de imagem, o que são proporções corporais. Às vezes a gente vê tanto esse conteúdo por aí, a gente não sabe mais ou menos ao fundo o que é, tá? E depois a gente vai, no final da live, eu vou estar mostrando para vocês como valorizar as suas proporções corporais através das cores, tá bom? Então vamos lá. O tema dessa live é cores valorizando as suas proporções corporais, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que proporção corporal é muito mais importante do que o seu peso e a sua altura na hora de escolher o que vestir, tá? É muito mais além do que o tamanho da roupa que você veste, é muito mais isso, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, só um pouquinho. Vocês estão vendo essa imagem? Tá? Quem que é esse homem? Esse é o desenho, quem desenhou é o Leonardo da Vinci, tá? Esse é o Marcos Vitruviano, que foi o artista que desenhou sobre as proporções corporais, tá, gente? Então, o que acontece com essas proporções corporais? Deixa eu ver se eu tenho outra. Aqui, ó. Vou colocar essas outras proporções corporais. Então, o homem vitruviano, que é o Marcos Vitruviano, que ele escreveu toda a história, né, das proporções corporais ali, tá? Isso é história, tá, gente? Não sou eu que tô falando. Ele deixou documentado lá ele fez todo um cálculo matemático sobre as nossas proporções, né, corporais e equilibrando. Então ele quis dizer que o nosso corpo, ele tem medidas perfeitas, medidas exatas. Só que ele só falou em palavras, em escrita, perdão. E quem conseguiu desenhar esse desenho que eu mostrei para vocês, imperfeições, tá? Deixa eu mostrar aqui. Foi o Leonardo da Vinci, que ele conseguiu chegar na maior, na proporção ali, tá, gente? Então, o que acontece? Ele fez essas medidas todas ali e o Leonardo da Vinci que desenhou. Existe sim as medidas perfeitas com o nosso corpo? Sim, mas lembrando que a nossa natureza ela é imperfeita nas suas imperfeições, tá? Nenhum lado do nosso corpo é parecido com o outro, nós temos uma diferença assim. Esse cálculo, vocês podem ver que é um cálculo baseado, né, no que ele escreveu. Então, assim, existem, na consultoria de imagem, né, na nossa história dos formatos corporais, existem também a matemática, a gente consegue, né, medir certinho a medição de 8 cabeças, que é o que eu faço, né, no Imagem com Essência. Então a gente consegue saber onde que está equilibrado, onde não está e tudo mais. Então, gente, isso é história, tá? Para vocês entenderem como que é muito sério essa questão do nosso formato corporal, tá? Então esse exemplo, né, do homem vitruviano, que o Leonardo da Vinci fez esse desenho que eu mostrei para vocês, ele considera um exemplo de proporções corporais equilibrada, tá? Essas medidas. Daí que vem a questão de usar as cores nas proporções corporais para valorizar aquilo que você gosta ou aquilo que você não gosta tanto, tá bom? Vamos retornar aqui, deixa eu ver. Então, eu trouxe esse desenho para vocês entenderem, tá? E mais para frente, eu vou mostrar para vocês esse mesmo homem vitruviano, ele desenhou esse formato, quem desenhou foi Leonardo da Vinci. Na escrita dele, ele fez a mesma comparação com projetos arquitetônicos, né, sobre a arquitetura. Então, assim, é algo bem profundo. Eu vou trazer algo mais aprofundado aqui para vocês mais pra frente, tá? E aí, antes de começar, né, da gente falar sobre o assunto do nosso título da live, vamos entrar no túnel do tempo e relembrarmos o que foi considerado corpo ideal em algumas décadas importantes, tá?
Então a gente vai lá no túnel do tempo, porque assim, cada época que nós vivemos, existiu um corpo da moda, tá? Um corpo que era referência naquela época. Por isso que, assim, a gente conhecendo o nosso formato de corpo, as nossas proporções, é muito mais além do que uma moda da época. Hoje a gente já tem uma visão, né, maior sobre isso, mas antes, quando não tinha tanta informação, a gente se guiava pelo que era uma tendência no momento ali, tá? Nos anos 20, quem lembra ou quem já estudou, os anos 20 é considerado o ano dos loucos, né? Nos anos loucos, vamos dizer, que surgiu lá nos Estados Unidos. O que era? Os corpos sem curvas, pouco seio, era considerado o ideal. As roupas não tinham muita marcação, era um formato mais reto, tá? E a mulher começou a perceber essa questão. Mas assim, era uma mulher mais sem muitas curvas, tá? Ela não utilizava muito as roupas para valorizar suas proporções, ela nem se ligava muito nesse quesito, tá? Agora a gente vai lá para os anos 50, que eu vou colocar aqui quem que lembra desse ícone, né? Que é a Mary Moe. Deixa eu colocar aqui, ó. Quem lembra dela, né, gente? Como que ela era considerada? Ela fazia os homens suspirarem e as mulheres invejarem o seu corpo cheio de curvas, que era o corpo dela, foi um ícone da história dos anos 50, foi ela que trouxe, né, aquele corpo mais curvilíneo, com roupas mais coladas ali, e daí foi trazendo esse contexto aí, tá? Agora a gente vai lá para os anos 60, deixa eu mostrar aqui para vocês, os anos 60, o que foi usado nos anos 60, o que aconteceu nessa época dos anos 60? Teve a era da modelo Twig. O que significa Twig? Era um apelido dela. Twig significa em português, significado graveto, tá, gente? Então a Twig, ela foi uma modelo que ficou por muito tempo, que ela trouxe esse formato, né? O ícone do padrão dos anos 60, alto e magro. Aquela mulher alta e magra. Apesar dela ter 1,68 m, né? Não seria tão alta, mas para aquela época que era considerado, tá? E magrérrima, super magra, tá? E começou a passar a ser cultuado essa questão da mulher alta e magra ser mais bonita, ser mais para o padrão, estar na moda para aquela época. Apesar dela não gostar de ser chamada de Twig, que significado em português é graveto, que isso ela era chamada na escola, então foi algo que ficou marcado naquele tempo, naquele momento, tá? Então daí, a partir dos anos 60, surgiu os formatos corporais mais reto, a mulher mais alta, que seria o belo para aquele momento. Viu? Por isso que nós somos influenciadas muito para a tendência da moda. Corpo também, tá, gente? Agora, nos anos 70, a gente vai lá para os anos 60, o que era? Quem que lembra? Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Lembra? Vocês já vão remeter, né? O corpo tonificado, né? As mulheres já começaram a se atentar mais para esse quesito. E os cabelos volumosos, tá? Por isso que eu tô com o meu cabelo um pouco volumoso, que me remeteu um pouco isso. Os volumes eram cultuados também naquela época, tá? E esse era o padrão daquela época. Nos anos 70, as mulheres já foram pra academia, já começaram a se cuidar. E trazendo essa questão de um pouco mais de volume, né, dentro daquele contexto dos anos 70. Agora a gente vai para os anos 80, né? O que é? Nos anos 80, as mulheres, o que aconteceu? Deixa eu parar de compartilhar aqui para vocês, para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Aí as academias de ginástica explodiram, né, no mundo. E os corpos sarados eram referência naquele momento, tá? As mulheres nos anos 80 foram para a academia, e lembra também que foi na época que
que as mulheres estavam se recuperando também da AIDS, quando surgiu a doença que assustou o mundo. Então foi tudo nessa época. Então cuidar do corpo era uma referência naquele tempo, e também teve essa questão, né, no tempo dessa doença que assustou o mundo inteiro, tá? Agora a gente vai lá para os anos 90, né? As supermodelos, o álbum das profissões de modelos, anos 90, né? Que a gente tem a Cláudia Schiffer, que era uma modelo que ficou muito tempo, que é na época da Naomi Campbell, quem que lembra, né? Elas ditavam assim os padrões de beleza naquela época, né? Eu tô acompanhando aqui pra gente não perder muito, porque tem bastante conteúdo, tá? Era o chique, né? Que era a época dos anos 90, né? No Brasil. E também tem as dançarinas de axé aqui no nosso contexto, né? Na contramão, porque nos grandes centros eram aquelas modelos maravilhosas. E aqui, pra nossa região aqui do Brasil, nos anos 90, o que era um ícone de beleza, né? Lembra do El Chan? Tem outro grupo que eu esqueci também, né? Que era muito trazer aqueles os formatos de corpo mais curvilíneo, aquela mulher com o bumbum assim chamando muita atenção, as coxas grossas, né? Tinha a época da boquinha da garrafa também. Então assim, aí a gente já começa a introduzir esses formatos de corpos, né? Na década de 90, e daí por aí vai. Então assim, por que eu trouxe esse resumo para vocês entenderem que cada época tem um formato de corpo, como uma tendência, entendeu? Então isso é muito perigoso, porque às vezes eu tenho um formato corporal que não entra no padrão daquela época, ali, naquele comportamento. Então fica mais difícil eu me encaixar naquele tempo, né? Por que eu quis lembrar isso vocês, né? Pelo simples fato de que a maioria das pessoas estão mais preocupadas em se encaixar em um corpo de um determinado padrão, tá? Isso é muito sério. E esquece de valorizar aquilo que Deus nos deu, que foi o nosso corpo, conforme nossa essência e tudo mais. E para ajudar vocês nessa missão, nada melhor do que conhecer as suas proporções físicas, tá? Que tem os formatos de corpo. Quem já conhece, tem outras lives que eu já falei, que é o formato de corpo ampulheta, triangular, retangular, oval. Lembrando que são tudo formas, né? Os formatos, a gente sempre remete isso a fórmulas, a cálculos, né? Como a gente estava falando sobre o Marcos Vitruviano, tá bom? Então, aí, além dos formatos corporais, né? Que esse é um outro assunto, cada pessoa tem as suas particularidades. Exemplo, tá? A parte do corpo maior, ou a parte inferior, né, menor, ou vice-versa, tá, gente? Tem gente que pode ter pessoas que usam o mesmo tamanho de calça, tamanho 38, mas elas têm diversos tamanho. Às vezes a coxa dela é mais volumosa, o bumbum dela é pequeno, e toda a infinidade de possibilidades que nos tornam nós únicas, tá? Não existe um corpo certo, um corpo correto, um corpo ideal, né? Pra você se encaixar nesse padrão, tá? Existe aquilo que é o belo pra você. Então, olhar as suas proporções com carinho traz inúmeros benefícios pra sua vida. Existem vários testes que a gente faz como consultora, claro que existem, mas assim, você aprender a ter o olhar, você só vai aprender a ter um olhar, né, com um olhar mais empático com você mesmo, quando você parar e se analisar, independente de teste, de formatos corporais ou não. Quando você começar a se olhar, tirar as vendas, o que a tendência traz no momento, né? Você vai começar a se olhar com outros olhares, né? Olhar para suas proporções com carinho traz inúmeros benefícios para a sua vida. Como, tá? Conhecimento sobre o seu próprio corpo. Às vezes a gente olha para o nosso corpo,
Porque às vezes a gente tá olhando pro padrão daquele momento e a gente não consegue se analisar friamente e ver quem nós somos, tá? E usar roupas e acessórios como ferramenta para valorizar o que você mais gosta e camuflar aquilo que você não gosta tanto. Por isso que é muito importante a gente saber as nossas proporções, porque eu consigo camuflar e eu também consigo valorizar aquilo que eu tenho ou não de melhor, tá? Gostando do que vê no espelho, tá? Muitas mulheres, eu converso com muitas mulheres e elas trazem muitas mensagens negativas do que elas veem no próprio corpo delas e tudo mais. E consequentemente, né, se a gente consegue gostar daquilo que a gente olha e aceitar, com certeza isso vai elevar a nossa estima, tá? Além do mais, o que pode ser considerado questão de uma pessoa pode ser o que define a personalidade da outra. Sabe aquelas listas prontas, né? Que é o que eu sempre digo, que vemos na internet, aquelas receitas de bolo? Que o corpo, formato tal, só se pode usar assim, com a roupa assado ou com aquela determinada combinação. Esquece, gente, eu já falei pra vocês. A internet é ótima, claro que tem muita informação, mas você tem que olhar para o corpo da modelo que tá ali, que você quer se inspirar, da foto e tudo mais, até mesmo a influencer que você segue. Você tem que ver se encaixa ao mesmo padrão, tanto de vida como de personalidade. Porque às vezes eu posso estar me inspirando numa pessoa que não tem nada a ver comigo e daí acontece a frustração, tá? Então esquece a receita de bolo. É legal a gente trazer inspiração, mas é muito mais importante você usar o que você quiser. Você é livre, você é livre para você ser quem você quer ser, entendeu? E também de acordo com a imagem que você quer ser. Um exemplo, se você quer ser uma pessoa mais elegante, então não é aqui que você vai se encontrar, porque para quem me conhece, sou uma pessoa que gosta de trazer criatividade e trazer alternativas para você usar o que você tem e resgatando a sua essência. Agora, se você quiser buscar só elegância, você precisa procurar uma pessoa que ela bate muito forte nesse quesito elegância, tá? Então, se você quer receitas rápidas, também não é aqui o seu lugar. Tem profissionais que trazem essas receitas prontas e rápidas que comigo não funciona, tá? Então, assim, você tem que olhar e seguir aquilo que tá de acordo com a imagem daquilo que você quer ser, tá? Por isso que é muito importante você ficar de olho naquilo que você tem visto na internet e olhado ali, tá bom? Vamos agora, já tô entrando no segundo assunto, tá, gente? Porque eu gosto de levar vocês para uma reflexão, para depois a gente entrar de fato no... igual assim a questão de roupas, né? Até hoje eu tô com essa calça. Eu tenho uma calça que eu sou o tipo de pessoa assim, ó. Às vezes a pessoa quer jogar uma indireta pra mim, na hora não vai colar, tá, gente? Depois que vai cair a ficha, eu falo, nossa, aquela pessoa me falou uma coisa, né? O que tá por trás disso? Na hora eu não caio a ficha, eu vou cair a ficha depois de uns dias, assim, que vai cair. Então, sobre essa calça que eu tô hoje, eu levei uns 2 comentários negativos que eu estava com ela. Por quê? Porque ela tem uns rasgados, sabe? Quando a calça ela já tem um puído e daí você lava ela e ela vai abrindo os rasgadinhos ali. E uma pessoa me falou assim, olha, você paga mais caro na calça e ainda compra uma calça rasgada, assim, desse tipo, né? E depois uma pessoa me falou alguma coisa nesse sentido do rasgado. E eu peguei, né, como humana, né, eu fiz um limpa no meu guarda-roupa, eu tiro uns 4 sacos sabe aqueles sacos de lixo preto? Eu tirei 4 sacos do meu guarda-roupa agora no final do ano. E eu quase tirei essa calça por eu me influenciar pelas pessoas. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e vesti a calça e eu falei assim, por que eu uso essa calça? Eu já recebi 2 comentários negativos depois que caiu a ficha.
E é óbvio que, gente, que eu sei também que eu não vou usar essa calça que ela tá rasgada em algum lugar que eu preciso mostrar mais, trazer mais, trazer mais, mais segurança, mais credibilidade. Eu não vou usar essa calça. Eu uso essa calça nos afazeres do dia a dia, no mercado. Às vezes eu fico em casa mais arrumada, mas eu tô com ela, levar as crianças na escola e tudo mais. Só que por que eu gosto muito dessa calça? Os rasgados não é pelo conta do rasgado que tem na calça, mas é porque ela valoriza o meu formato corporal. Ela é porque eu sou retangular, então assim, um pouco mais difícil a gente achar uma calça, assim, no meu ver, no meu formato de corpo. Então, quando eu coloco essa calça, eu vejo que ela super me valoriza. Então, por isso que intuitivamente eu uso ela. E eu já ia me desfazer por conta de comentários negativos. Mas peraí, eu me sinto bem com essa calça. Por que eu vou tirar ela? Por ouvir pessoas me dar um feedback negativo, né? Então a gente tem que olhar e perceber. Mas se a gente tá naquela correria, se a gente não conhece quem nós somos, eu acabaria tirando essa calça e dinheiro mal investido. Eu acabaria perdendo dinheiro, né? Que é isso que acontece. E tudo mais. Então isso é a questão de a gente perceber, saber quem nós somos, né? Com o conhecimento, né, sobre quem você é e o que você quer ser, onde você quer chegar, verá que não é por conta de ser um triângulo invertido que nunca você usará uma blusa com ombreiras que você tanto adora. Gente, se eu tenho um triângulo invertido no meu formato de corpo e isso pra mim significa muita força, eu quero valorizar, eu quero usar essa manga bufante, eu vou usar, vou ser feliz. Tá, Laís, mas a consultora tal, eu vi um vídeo no YouTube que não pode usar. Gente, daí você vai ser escravo do mundo, da tendência e tudo mais, e você não vai ser feliz, né? Então, agora a gente vai... um corpo perfeito começa com bons pensamentos, que é a reflexão que eu quero dar pra vocês, autoestima elevada, amor e prazer nas coisas simples. É isso que traz a gente... essa reflexão, tá? Por conta disso que às vezes muitas pessoas gastam muito dinheiro pelo simples fato de não saber quem ela não saber o formato de corpo dela e não saber o objetivo dela, aonde ela quer chegar. Então, gente, isso é muito sério. Agora vamos lá. Falei um pouco sobre as proporções corporais, falei um pouco sobre Oi? Deixa eu ler aqui, no caso, se eu me sinto bem com a roupa. É válido com certeza. Se você se sente segura com a roupa, se você gosta, pode usar, é livre. Eu sou super contra. Mas não valoriza o seu formato corporal. Gente, mas se eu me sinto bem com aquela roupa, não existe regras, você entendeu? Porque hoje em dia nosso mundo tá muito, muito acelerado. A gente tem que fazer todo dia como se fosse único, entendeu? Então, se eu me sinto bem com essa calça que eu tô usando, que foi um exemplo, e eu me sinto feliz, por que eu vou usar outra calça para me encaixar em um padrão e não ser feliz? Então, assim, e tem como, às vezes a roupa realmente não valoriza tanto, mas tem como a gente trazer umas pitadas a mais para valorizar aquela peça. Porque, deixa eu ver aqui, Ângela, as roupas que a gente usa, elas nos trazem sensações, tá? Sensações. Um exemplo, se eu tive uma discussão com meu marido, meu namorado, enfim, eu estava usando essa blusa, então toda vez que eu vou, aí já resolvi com ele, a gente já se entendeu. Agora, se eu coloco essa blusa e me traz a lembrança daquele momento negativo, então eu não vou usar, entendeu? Agora, um exemplo, se eu tenho meu vestido, que eu fiz uma viagem, que eu me dei muito bem nessa viagem, foi a viagem dos meus sonhos, e toda vez que eu visto esse vestido e me traz aquela sensação maravilhosa, então eu vou usar ele, mesmo que não seja em uma
na situação adequada. Mas se aquilo me remete, né, sensações boas, é isso que faz sentido para nós, tá? Por isso que quando no guarda-roupa da cliente, eu sempre dou para elas oportunidades dela usar aquela roupa. Eu não saio tirando tudo. Consultoria de imagem não é esquadrão da moda, como tem muitas pessoas que acham. Então é muito isso, é o que eu falo, observe as sensações que as roupas trazem para vocês. Tem como a gente valorizar? Tem, mas o que é mais importante é a gente ser feliz, né? A vida a gente só tem uma. Agora vamos lá, tá, gente? Vamos falar um pouquinho sobre as proporções aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa fotinha aqui que eu pesquisei. Vocês podem ver, agora a gente vai entrar nas cores, né? Sobre as proporções. Vocês conseguem ver que as mesmas mulheres de formatos de corpo diferente na parte de cima, antes, olha pra você ver, sempre quando a gente usa uma peça clara junto com uma peça escura, tá? A clara vai para um norte e a escura vai para o sul, exemplo, né? Então uma tá totalmente diferente da outra. Então a escura, com certeza, ela vai disfarçar mais e a clara vai ressaltar mais, tá? Isso eu digo não só de preto e branco, eu digo como profundidade e intensidade também, tá? Poderia ser uma amarela e um azul marinho, tá? O amarelo vai pro claro e o azul marinho vai pro escuro. Agora, quando a gente troca, né, a intensidade da cor, né, e a gente pega as mesmo modelo, usando as cores inversas, né, oposta, perdão, vocês podem ver que muda visualmente. Consegue ver aí, gente, a diferença das cores, como que elas fazem esse sentido, como que elas mudam, né, as cores quando a gente usa nas proporções ali. Então, por que eu trouxe isso? Um exemplo. Se eu tenho o meu braço cheio e eu não gosto dele, a melhor opção, tá? É uma opção, você usar as partes escuras na parte de cima para disfarçar e as roupas claras na parte de baixo. Ok, tá? Essa é a indicação. Laís, eu tenho um quadril um pouquinho maior, eu não gosto tanto, às vezes eu tenho aqueles pneuzinhos, aqueles culotezinhos ali do lado, tá? Qual que é a melhor forma de eu estar disfarçando essa parte do corpo que talvez eu não goste tanto? Então você usa cor escura na parte de baixo e a cor clara na parte de cima, certo? Então isso é um truque para que você use. Outra coisa, Angelina Jolie. O que ela tem de maravilhoso, que ela ganhou muito dinheiro com isso? Mostrando o quadril dela largo, tá? Agora, se eu sou uma consultora de imagem que tô atendendo ela e falo, olha, Angelina, você não pode usar roupa, você tem que usar uma roupa escura na parte de baixo para disfarçar seu quadril largo. Gente, vou matar a mulher, entendeu? Então, assim, aquilo pra ela é algo que precisa ser evidenciado, é aquilo que ela gosta, que vai valorizar e tudo mais. Então, agora, se eu não gosto, então eu tenho a opção de disfarçar. Então, meu quadril na parte de baixo não gosto tanto, quero disfarçar, então eu vou usar escuro na parte de baixo e vou tirar o maior atrito possível. Estampa, laço, cinto, bolsa ali, amarração que fique paralisado ali no quadril, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar outra fotinha aqui pra vocês entenderem. Ó, aqui um exemplo, essa calça branca aqui que eu quero mostrar pra vocês, ela é uma calça branca na parte de baixo e uma camisa preta na parte de cima, certo? Então, qual que é a parte que vai aumentar aí dentro dessas proporções? A parte de baixo, que é o branco, que realmente ele aumenta, tá? Dentro desse sentido. E a parte de cima é o preto, ele vai disfarçar mais. Agora eu vou mostrar outro. Aqui a gente tem uma calça preta e uma blusa branca. Então, a parte de cima está em maior evidência, porque é uma roupa mais clara, e a preta vai disfarçar mais.
correto? Então, isso que é a jogada das cores. Não, aqui não estou falando sobre círculo cromático, combinação cromática, não estou falando sobre cartela de cores, não é isso. Eu estou falando como utilizar as cores, né, valorizando ou disfarçando, né, suas proporções físicas, tá? Então, vamos lá para outro para vocês entenderem um pouquinho. Agora a gente vai para as cores em proporções, tá? A gente lembra que eu falei no começo da live que a gente utiliza acessórios, a gente utiliza, né, outros complementos para poder trazer nesse sentido, tá? Vocês podem ver que essa mulher, ela tá com a mesma roupa. O que mudou aí? O cinto, tá? As cores do cinto. Quando ela está utilizando, olha essa calça azul com um cinto branco e blusa branca, os efeitos visuais quais que são? Quando ela usa o cinto branco e a blusa branca, ela aumenta o tronco dela, ela traz essa continuidade nas cores. Agora, quando ela usa o cinto da cor da calça, a calça azul e o cinto azul e a blusa por dentro, ela aumenta as pernas dela, tá? Laís, o que isso tem a ver? Porque tem mulheres, tá? Tem poucas, assim, eu peguei poucas, né? Se a mulher ela tem um tronco maior e as pernas dela visualmente são menores que o tronco, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar encurtar esse tronco com as cores, usando as roupas, as cores das roupas, tá? Então, se eu tenho um tronco maior, eu vou, né? O que eu vou fazer? Gente, vamos ver se vocês sabem. Eu vou colocar a blusa por dentro e aí eu vou aumentar a calça, tá? Então eu vou diminuir o tronco. Por quê? Se o meu tronco é maior e as minhas pernas são mais curtas, então eu vou aumentar as pernas, tá? Então eu não vou usar um cinto branco, porque vai deixar o meu tronco maior, gente, que é a mesma continuidade da blusa. Tá? E eu quero aumentar minhas pernas para que visualmente fique mais harmônico. E se eu colocar o calçado da mesma cor da calça, vai ficar melhor, tá, gente? Laís, o que é uma mulher com um tronco maior? Geralmente, a mulher que tem um tronco maior, os bodies não dá certo para ela. Às vezes ou não fecha ou fica muito desconfortável. Se isso acontece com você, é um grande sinal que você possa ter um tronco maior que as pernas, tá? Então, Laís, as minhas pernas é muito grande, eu acho que elas são desproporcional, assim, no meu ver, tá? Então, vamos diminuir essa perna. O que vocês vão fazer? Vou colocar uma blusa branca, um exemplo, né? Podia ser amarela, verde, enfim. E colocar o cinto da mesma cor da blusa. O que irá acontecer? A gente vai aumentar o tronco e diminuir um pouco as proporções das pernas. Então, é isso visualmente que a gente consegue trazer esse sentido aí, tá, gente? Não é regra, mas a gente usa as cores das roupas, os acessórios para que possa, né, trazer esse equilíbrio aí. Agora eu vou escolher outro ativo. Aqui, ó, olha esse daqui, com a mesma cor. Muda a cor, gente, mas a regra é a mesma. A regra que eu tô buscando aqui pra vocês trazer o entendimento. Ó, você pode ver, quando ela coloca o cinto da mesma cor, ela aumenta as pernas, tá? E se ela tivesse colocado um calçado nude, aumentaria muito mais as pernas dela, que daria ritmo e ritmo, né, nas cores. Ritmo e repetição. E daí, você pode ver que quando ela coloca o cinto preto com a blusa preta, ela aumenta o tronco e dá uma diminuída nas pernas, ok? Conseguiram entender, gente? Se surgir pergunta, chama aí. E agora eu vou colocar outra. Agora sim, eu ouço muito pessoas falando, né, sobre. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Ó, vocês podem ver que essa... Não sei se dá pra ver aqui. Não dá pra... Ó, essa mulher, essa modelo, ela tá com as mesmas cores de blusa e com a mesma cor de calça, tá? Mas olha os pés ali. Quando eu uso a mesma cor repetindo, né? Por isso que calçado nude nem sempre alonga, tá, gente? Calçado nude alonga. Depende, a gente tem que provar e olhar visualmente, tá? No meu ver, essa mulher parece que ela tá sem pé, sei lá, não sei.
visualmente não ficou bacana. Ficou melhor com o calçado preto, porque ela trouxe um ritmo e repetição e alongou ali, tá? E o que eu trago pra vocês? O calçado preto, ele é um pouco difícil de introduzir nos looks, eu acho, assim, na minha experiência como consultora, atuando 7 anos, né, como consultora de imagem. Só que quando você usa o calçado da mesma cor da calça, ou do short, ou da saia, ele traz ritmo e repetição, então fica harmônico. Porque às vezes você coloca uma roupa toda colorida, um sapato preto, ele mata o look, sabe? Dependendo do look. Igual esses mocassins atratorados que estão usando, o preto, se ele não for usado com uma calça preta, com um look que puxa, que traz esse ritmo e repetição, ele pesa muito no look. Então a minha sugestão é sempre usar com roupas mais escuras, fica muito mais fácil e mais harmônico, tá? Não sei se seu estilo for mais criativo e tudo mais, você gosta, então tá tudo certo, tá? Tô dando uma sugestão aqui. Agora vamos lá para os acessórios, tá? Olha aqui, ela está com a mesma calça, com a mesma blusa. Você pode ver, quando ela usa a blusa solta, ela aumenta o tronco dela e diminui a proporção das pernas. Ela ficou achatada. Quando ela coloca pra dentro a blusa e ela marca a cintura com o cinto, ela traz uma mulher com um formato de corpo mais equilibrada e com uma cintura mais curvilínea. Então, assim, ficou mais harmônico nesse ver aí, tá, gente? Agora eu vou mostrar outra opção aqui pra vocês verem. E até o lenço que ela tá usando na cabeça aumenta um pouquinho o rosto dela, sabe? Alonga o rosto, o formato de rosto dela. Tá? Tudo faz sentido. Olha aqui a diferença, gente. Quando a gente coloca, né, um cinto, igual o pantacur. Muitas pessoas, a pantacur me é chata, eu tenho preconceito de usar. Realmente, se você usar uma pantacur com uma rasteira, ela vai te achatar. A não ser, aí você pode ver que a modelo, ela colocou uma sandália com a mesma cor da calça, então trouxe ritmo e repetição e aumentou as proporções da perna dela. Ficou super equilibrado, tá? Então ela trouxe, nessa foto, ela equilibrou as proporções de tronco e de pernas, tá? Marcou cintura e porque ela aumentou... Laís, mas com o cinto, ela não aumentou o tronco dela? Sim, mas só que ela aumentou as pernas dela usando a pantacur e a sandália da mesma cor, ela aumentou as proporções, então ficou duas proporções equilibradas visualmente, tá? Então, gente, algumas coisas assim que a gente só consegue ver olhando, provando e observando, tá? No dia a dia. Outra coisa que eu acho assim bacana nas cores, acessórios, igual a calça skinny. A calça skinny, ela só pode usar quem tem um formato de corpo ampulheta. Pode ser que valorize mais, mas gente, a gente tem que saber o que usar para combinar na parte de cima. Então, se eu tô com uma calça skinny mais afunilada na parte de baixo, eu usando uma blusa mais comprida, né? Daí aumenta um pouco mais o meu tronco, não fico tão ensacadinha, a vácuo, como eu falo, e coloco um salto alto. Vai ficar mais legal, porque toda mulher gosta de ter uma calça skinny. Ela é prática, gente, né? Agora, se eu quero trazer outra proposta, uma calça jeans, a melhor opção é uma calça jeans mom, uma calça jeans mais reta. Então eu coloco a camisa branca por dentro, né? Valoriza a minha proporção, coloco um cinto e daí você já fica um look assim mais harmônico ali pro seu formato corporal. Aqui, ó. Olha aqui as cores claras, tá? Muitas pessoas, Laís, preto ele emagrece, Depende, se você usar o preto da forma certa, ele pode trazer essa ilusão de ótica de você ter um corpo mais magro, enfim, diminuir as suas proporções. Se você usar ele soltinho, tá? Agora, se você usar ele apertado, ele vai valorizar as suas proporções e vai te deixar em destaque mais. Por isso que nem sempre o preto é uma boa opção para quem quer emagrecer, visualmente. Então, assim, ó, observe as cores claras, né? Igual as candy colors, as cores mais clarinhas, pessoas que têm cartela, verão, são cores mais suaves. O ideal é combinar elas com cores mais suaves, daí não traz um choque tão grande ela não divide tanto as suas proporções ali. Então uma calça branca, você usa ela com partes mais claras assim, sabe? Que não traz esse choque de proporção. Aqui a roupa amarela, gente, olha essa combinação. Ó,
Quando eu uso uma calça amarela, ela chama atenção, essa calça amarela. Se eu uso a blusa amarela, o cinto amarelo, eu tenho um look monocromático, tá? Então, o que vai acontecer com esse look monocromático? Ele vai me alongar por inteira, tá? Podendo marcar ou não as proporções. Agora, se eu uso a calça amarela, que chama mais atenção, e uma parte mais clara, então eu divido ali as proporções. Então eu tenho uma parte de cima clara e uma parte de cima mais intensa, de baixo mais intensa. Então eu dividi as proporções. E também se eu uso uma calça amarela com uma blusa escura, eu tô dividindo também as proporções. Qual que é a ideia aqui? Se eu tenho um ombro maior, um seio maior, não sei, eu quero disfarçar, eu uso a parte de preta, ou a parte mais escura na parte de cima. E a intensa, né, fica na parte de baixo. Agora, se eu quero alongar por um todo, eu uso um monocromático, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Aqui também, ó, quando essa blusa cinza com essa calça jeans, né, elas estão mais ou menos com uma cor parecida, né? Ela vai equilíbrio monocromático, ela colocou um cinto laranja para equilibrar, né? Então, assim, ela não marcou tanto as proporções. Agora, quando ela coloca uma parte, um short preto, né, e a parte de cima com a mesma cor da blusa, então a gente já dividiu proporções aí, tá? Só que tem um porém, quando ela tá com o blazer, ela alonga de novo porque ela colocou uma linha por cima, colocou uma cor em formato de linha, então alongou ela. Vocês veem que são várias coisinhas, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Agora, quando eu coloco uma pantalona preta, eu ganho um monte de perna, divido meu formato corporal, então assim, eu dividi ali, perna maior e tronco menor. É isso que acontece quando a gente usa as cores, né, nas roupas, tá, gente? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, era isso mais ou menos que eu queria mostrar pra vocês sobre como usar as cores, né, trazendo essa questão valorizando as proporções corporais. Lembrando que cada um tem o seu. Tá? Pra gente finalizar, um corpo perfeito começa com os bons pensamentos, autoestima elevado, amor e prazer nas coisas simples, tá? Porque essa frase é a gente apreciar o belo que existe em nós. Cada uma tem as suas proporções, cada uma tem o seu tamanho. E no começo dessa live eu falei sobre a história, né, das proporções de corpo, o corpo perfeito, e depois eu falei sobre as tendências desde os anos, a gente deu dos anos 20, a gente estudou um pouquinho sobre a história, né, sobre o que era a tendência sobre o formato corporal do momento. Teve tempo que era mais magra, mais cheia de curvas, mais altas, tá? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem essa opção de ser mais livre, que é isso que é o importante. Não a gente seguir um padrão de formato de corpo, porque senão, se a gente não tem, porque a nossa estrutura corporal, independente de medida, ela vai ser pro resto da vida. Não tem como a gente fazer uma cirurgia de osso, né? Que é a estrutura corporal. Então, quando a gente aceita e sabe valorizar, a gente vive muito mais feliz, gente. A gente sai de dentro da caixa e vive fora dos padrões. Eu acredito que isso é uma felicidade que não tem preço. A gente se vestir de acordo com o que a gente quer valorizar, tá, gente?